Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom estar aqui novamente com vocês. Como vão vocês? Tudo jóia? Benção pura? Sem luta nenhuma? É meio difícil, né? Mas é isso aí, nossa jornada é uma jornada de sorrisos e lágrimas, lutas e vitórias. Importante que Deus está conosco, nos ajudando a superar cada obstáculo, cada desafio e desfrutar das alegrias também que Ele nos concede. Hoje, onde nós paramos aqui, Mateus capítulo 2, episódio número 581, parte 3, 8ª temporada, vendo o livro de Mateus, parte a parte, pouco a pouco, capítulo por capítulo. Onde que nós paramos? Vamos falar um pouquinho dos magos novamente, dessa adoração ao bebê do menino Jesus. Depois a gente fala mais um pouquinho de Herodes e a gente vai falando sobre vários assuntos que tem nesse capítulo 2. O capítulo 1 também está pronto, a introdução, você pode ouvir para você ter um estudo completo do texto bíblico de cada capítulo. Tem outros livros aí disponíveis para você nesse podcast, onde você tem acesso de forma gratuita, onde você pode aprender muito da palavra de Deus. São mais de 580 episódios aí, muitas horas de ensino, de estudo. São 3 anos que a gente está aqui, se dedicando a esse trabalho, em meio às lutas, às dificuldades, no propósito de contribuir para que você aprenda mais a palavra de Deus e que ela transforme sua vida, seu coração, sua mente, que a palavra de Deus ela impulsione sua vontade para estar mais perto do propósito e da vontade de Deus. Então, capítulo 2, versículo 11 de Mateus, o que diz? Eu convido você a ler, tá? O capítulo 2 inteirinho, depois ouve a nossa explicação, que aqui tem 4 episódios nesse caso, e convida mais gente, e vamos juntos nessa comunidade que cresce diariamente. Vamos lá? Mateus 2,11 diz: Ao entrar na casa viram um menino com Maria, sua mãe, se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Eles não podiam adorar com base no que o bebê realmente era. Ele era apenas um bebê comum do mundo, com um ambiente de casa de campo comum. Não havia nada que sugerisse reivindicações reais para ele. Os magos só poderiam ter adorado com base em sua crença na realeza e na futura realeza. E essa crença deve ter sido fundada em evidências que lhes eram familiares e satisfatórias para eles. Não é necessário que aquilo que os satisfez também nos satisfaça. Se estivessem convencidos, a sua conduta na adoração do menino seria plenamente justificada. Mostre que a fé deve basear-se em evidências, mas as evidências elas devem ser relativas à capacidade e às associações de cada indivíduo. Somos responsáveis por nossas crenças e sejam quais forem, nós somos obrigados a agir de acordo com elas. De acordo com elas. Se acreditamos que Cristo é um rei nascido, então o nosso lugar é com os magos, adorando. As tradições elas se reuniram em torno dessa história. Disse que os magos eram 3. As tradições também diz que eles se chamavam Melquior, Gaspar e Baltazar. Seus presentes eram triplos. Cada um tinha um significado simbólico e cada um era o presente representativo do indivíduo que o apresentou. Nenhum grande valor pode ser atribuído a isso,
mas enfatiza os fatos nos quais nos detemos agora, que os presentes dos magos eram deles mesmos, eram representativos estritamente de si mesmos. Os presentes, eles são, vez por outras, representativos, meus queridos ouvintes, sem dúvida. A questão foi discutida com ansiedade, com o que devemos levar para dar de presente ao menino Jesus. Eles estariam ansiosos para encontrar algo adequado, mas cada um teria a sua ideia de adequação. Eles iriam prestar homenagem a um rei. Todos concordaram que um presente de ouro seria sensato. Mas então era um bebê, parece que eles finalmente concordaram em carregar os aromas que são úteis para cuidar do bebê. Não se sabe se esses imaginativos orientais associaram ideias simbólicas aos seus presentes. Essas ideias foram anexadas a eles. A mirra era para a natureza humana, o ouro para o rei e o incenso para a divindade. Os presentes deveriam e devem transmitir uma reflexão. Um presente nada mais é do que a representação do doador. Esses homens foram conduzidos e liberados por intervenção divina especial e comunicação divinas diretas. Este é o fato que parece sugestivo. Aquela combinação notável do comum e do especial, do natural e do milagroso. Encontramos reaparecendo em toda parte nas relações divinas com os homens. Nós descobriremos que Deus opera milagres quando dificilmente vemos uma necessidade deles. E às vezes ele se abstém de operar milagres exatamente onde pensamos que os milagres seriam mais eficazes. 3 vezes neste capítulo, bem como uma vez no anterior, nós lemos sobre a intervenção de instruções divinas específicas dadas a José no que diz respeito ao menino Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 18, nos traz outras reflexões. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ele ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Essa é uma das cenas mais comoventes de toda a história. As questões que ela sugere são misteriosas e algumas delas completamente sem respostas. As pessoas disseram: isso é impossível. Mas o caráter de Herodes, conforme pintado por um historiador da época, mostra o sombrio em seus últimos dias e capaz de qualquer crueldade. Nós execramos os inimigos de Cristo como monstros da maldade. Herodes, Judas, são nomes que nos fazem estremecer. E pensamos em seus donos, nos donos desses nomes, com muita raiva. No entanto, a maldade dos seus crimes não é ignorada nos nossos dias. O lento assassinato de crianças acontece diariamente, pela fome, pelos maus tratos, pelos abusos de todas as formas. E este é um crime, são crimes piores do que o de Herodes, porque é cometido a sangue frio, sem a provocação do terror pelo aparecimento de um rival perigoso que despertou as paixões ciumentas daquele príncipe do meu. Há hoje um abuso de todas as formas, em todas as partes do mundo, das almas das crianças, que aos olhos de Deus é muitas vezes mais cruel e mais mortal, tanto quanto o assassinato dos seus corpos. A morte de crianças pequenas é sempre um mistério. Não podemos compreender por que razão se deveria permitir que crianças inocentes sofressem grandes dores. É uma visão lamentável observar um rosto de bebê contraído de agonia, de dor.
Essa é uma fase muito aguda do grande mistério do sofrimento. Pode ser que um mal maior no futuro seja assim evitado. Mas mesmo neste caso, o método de salvar as crianças é terrivelmente desconcertante. Esses bebês de Belém, eles foram considerados por muito como os primeiros mártires de Cristo. Foi por sua causa que eles foram mortos. Eles morreram por Cristo, como Cristo morreu depois pelos homens. O assassinato das crianças em Belém foi previsto por Deus, cumpriu uma antiga profecia. Isso não significa que Deus a ordenou, mas mostra que não poderia frustrar os propósitos de Deus, propósitos que foram estabelecidos com pleno conhecimento da tentativa de Herodes de anulá-los. Herodes estava fadado ao fracasso. Sua culpa não foi menor, porque seu crime foi inútil, mas seu poder como inimigo de Cristo se mostra bastante fútil. Em última análise, nada pode frustrar os grandes desígnios de Deus. Cristo veio para vencer e obter a vitória apesar de seus inimigos. O primeiro Herodes não teve permissão de tocá-lo quando era essencial para o plano de Deus que ele vivesse. O segundo Herodes foi autorizado a participar de sua morte, mas somente quando sua hora chegasse e quando o destino divino fosse cumprido por meio do crime de matar Cristo. Como entender a profunda ironia na tentativa fútil de Herodes de aniquilar o recém-nascido Cristo, contrastando a soberania divina que cumpre suas profecias? Quão impactante é a ideia de que os bebês de Belém são considerados os primeiros mártires de Cristo, morrendo por ele, assim como ele morreu pelos homens. Como isso impacta você? Como isso faz você refletir? Diante da crueldade, da injustiça, nós podemos encontrar consolo na certeza de que no plano divino nada pode frustrar os grandes desígnios de Deus, inclusive para a sua e para a minha vida. Nada pode frustrar. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas, nada pode impedir. Nada. Absolutamente nada. Ao refletir sobre esses eventos, a gente deve cultivar uma fé resiliente, resistente aos obstáculos. Nós precisamos confiar que Cristo, que veio para vencer, alcançará a vitória apesar das adversidades, das intempéries, dos obstáculos, das tempestades no nosso caminho. Vamos orar? Vamos falar com Deus para a gente encerrar esse episódio. E a gente volta no próximo, Mateus capítulo 2, e a parte 4, para encerrarmos esse capítulo, tá bom? Jesus amado, tem misericórdia de nós. Que a nossa compreensão desses eventos trágicos nos conduza a uma busca mais profunda de confiança em Ti. Mesmo quando somos confrontados com mistérios dolorosos e aparentemente sem respostas no texto bíblico, até mesmo nas nossas vidas diárias, quando não entendemos o que acontece, quando não sabemos os porquês, que a Tua presença divina, ela ilumine nossos caminhos, inspire ações que testemunhem a esperança em meio às dificuldades do mundo. Amém, amém. Continue confiando. Cultive uma fé resiliente. Resista, lute, persevere, se esforce, até que você alcance a vitória no nome de Jesus. A gente se vê no próximo episódio, tá bom? Eu e você, juntinhos, mergulhando no texto bíblico e sendo transformados pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.